Pastor Moisés, mas quem te vê hoje, talvez não veja o processo que o senhor passou para ter o que o senhor tem e conquistar o prestígio e a visibilidade que o senhor hoje tem, a forma simples e ao mesmo tempo tão objetiva de pregar. O senhor fala para doutores e quanto também fala para leigos, uma mensagem que confronta e ao mesmo tempo consola. O senhor atribui as mensagens que o senhor compartilha hoje, carrega hoje, à sua história? A minha forma de pregar, quem me conhece, é uma forma muito simples, né? Eu sou um pregador muito simples, tenho dificuldade com muitas coisas e nunca gostei de entrar em assuntos que eu não dominasse ou que eu não conhecesse. Mas parte das mensagens que nós pregamos é claro que são coisas também que nós vivemos, então tudo que você viveu, você vai falar com mais autoridade e mais propriedade, né? E eu acredito piamente que está tudo na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Se a Bíblia for lida com temor e com muita reverência ao autor dela, ele vai te explicar e você vai explicar para o povo e todo mundo vai ficar bem entendido do que está ouvindo e vai entender. As pessoas me conhecem por isso. Um analfabeto me entende, um doutor me entende. Não tem muita dificuldade na mensagem. Eu tenho dificuldade quando a mensagem é complicada demais. Porque eu acho que Jesus, quando pregava, todo mundo entendia. Jesus dava exemplo do cotidiano, né? Então, a gente tem que procurar imitar Jesus, porque, de repente, alguém falar assim, esse público aqui não me entende, ou esse público aqui não consegue entender o que eu estou dizendo, então eu acredito que não seja o evangelho que esteja sendo pregado. Porque se for o evangelho que estiver sendo pregado, todo mundo vai entender. Porque o evangelho não tem esses mistérios, não. O evangelho tem uma linguagem muito simples. E, às vezes, as pessoas falam muitas besteiras no púlpito. Seria apenas a reprodução daquilo que eles leem e ouvem de outros pregadores ou de livros? Ou eles querem se aprofundar demais e acabam se perdendo? Ou eles estão fugindo, de fato, da simplicidade do evangelho? Tudo. É um compêndio de tudo que você falou. Uns só replicam, outros acham, e outros, na verdade, estão pregando o que Paulo chama de outro evangelho, que é um evangelho anátema, porque ele é um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Então, muitas pessoas hoje estão ouvindo fábulas. Estão ouvindo fábulas, estão ouvindo histórias, mas quando o evangelho de Cristo é pregado, quando o verdadeiro evangelho é pregado, a Bíblia diz, Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Todo cristão verdadeiro entende quando a mensagem também é verdadeira. O senhor falou do verdadeiro evangelho. Se tem o verdadeiro evangelho, então pode ser que as pessoas estão apresentando o falso como uma ovelha, um membro da igreja mais simples, que não está envolvido com o ministério, com os bastidores do ministério, consegue discernir e diferenciar o verdadeiro do falso evangelho? Primeiro, ele tem que procurar conhecer, no mínimo, a base do evangelho, estudando, né? Ele tem que conhecer o que é evangelho. E segundo, ser um crente cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. O discernimento está na vida de quem tem Deus. Então, não é difícil discernir a mentira da verdade quando Deus está em você. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão enganadas, eles estão enganados por uma escolha, que na verdade não é um engano, é uma escolha deles. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas recusariam ouvir a verdade, voltariam-se às fábulas e se cercariam de mestres segundo a cobiça dos seus próprios corações. Então a maioria das pessoas não estão enganadas, elas realmente encontraram o que elas queriam. E tem outro detalhe, né, pastor Elas Moisés? estão ouvindo o que Oséias elas 4,6, né? Meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Não tem buscado conhecimento. E existe uma geração que não quer mais a verdade. E quem não quer mais a verdade vai atrás de quê? Da mentira. Da mentira. Que alimenta, né? Seria Se eu não aceito ouvir a verdade, óbvio que eu vou aceitar ouvir a mentira. É uma fábula. Eu vou me cercar de mestres segundo a cobiça do meu próprio coração.
Então, eu não estou sendo enganado. Porque a verdade veio até mim, mas eu a recusei. Seria esse tempo que a gente está vivendo de comichões nos ouvidos? Isso aí. Diante da verdade? Isso aí. Seria também o tempo em que Jesus apontou que, por se praticar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria? E quando Jesus fala dali do amor, também está falando do primeiro amor, está falando da fé. Entra dentro da apostasia, né? Paulo falou muito sobre isso. Paulo a Timóteo, Paulo a Tito também, mas a Timóteo principalmente, Paulo falou muito sobre esse tempo. Mas ele disse a Timóteo, ser sóbrio e sofre as aflições de um evangelista. Então, ou seja, eu não posso me dobrar porque o tempo mudou, porque a geração mudou, porque o tempo evoluiu. Eu não posso mudar por quê? Porque o evangelho não mudou. O evangelho não mudou. O evangelho de Cristo é o mesmo. O evangelho de Cristo nunca vai mudar.